Fala galera da TecA, sejam bem-vindos a mais uma Masterclass comigo, professor Robson Rosserrani. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje e nós vamos ver hoje uma automação aí com N8N que eu gosto muito, que eu acho aí muito útil e que vocês também vão poder usar no dia a dia de vocês, que é um super agente pessoal, um exército de agentes de IA que vão te auxiliar no seu dia a dia, escrevendo e-mails, gerenciando sua agenda, seus contatos, as suas finanças e te ajudando a criar conteúdo. Então, antes da gente ver aí como que esse exército de agentes funciona, como que a gente vai utilizar esse nosso super agente de IA para te ajudar nas tarefas pessoais, vão deixando aí nos comentários o que vocês esperam, né? Se vocês acham que um agente com uma IA trabalhando para vocês em todos esses campos vai ser útil, e também não percam a oportunidade que a TecA Academy, perdão, que a TecA Academy, uma... Nossa, perdão, gente, travei. A TecA, junto com a Fasul Educacional, vai sortear para vocês aí, semanalmente, 10 bolsas de pós-graduação com ênfase em IA, isso mesmo, totalmente gratuitas pela Fasul, uma instituição reconhecida pelo MEC, então você vai poder dar aí o seu upgrade na carreira e também 10 acessos à plataforma da TecA Academy por um ano, com mais de 30 cursos de inteligência artificial, onde você vai poder aprender a utilizar o N8N, outras ferramentas de IA, fazer engenharia de prompt, automatizar o seu negócio, automatizar a sua vida com inteligência artificial e também com ferramentas no code. Então, deixem aí nos comentários o nome de vocês, mas eu quero, e participem desse grande sorteio. E, sem mais delongas, vamos ver aí como nós vamos construir, como nós podemos utilizar esse super agente. E fiquem tranquilos que vocês também vão ter acesso aí a todos os templates que a gente vê na aula de hoje. Então vocês vão poder ter acesso, fazer o download, melhorar, modificar, aprimorar os agentes de vocês para os seus contextos. Então, vamos lá para o N8N ver o nosso super agente pessoal. Então, eu estou aqui com ele, essa é a carinha do nosso agente, a gente vai ver aqui um overview dele, eu vou mostrar algumas funcionalidades dele e depois a gente vai entrar em mais detalhes como ele funciona. Então, o nosso agente aqui começa com um webhook, então eu vou receber mensagens do WhatsApp. Então eu estou conectando esse nosso super agente no nosso WhatsApp, vai ser aí um assistente que você vai conseguir acessar pelo seu WhatsApp. Aqui eu vou filtrar alguns números, então eu vou dizer quem vai ter acesso a esse bot. Então, por enquanto, só eu estou tendo acesso a ele, eu pus aí o meu número para filtrar. Vocês podem colocar diversos números aí para quem ele vai responder. Então, quem você quiser que use o seu super agente, você vai definir aqui. Logo, logo a gente vê. E aqui a gente vai definir o tipo de mensagem, porque sim, o nosso agente entende tanto mensagens de texto quanto áudio. Então você pode conversar com o seu agente que ele vai entender a sua requisição, a sua mensagem e vai te ajudar. Então se você estiver aí dirigindo ou não tiver com muito tempo para digitar, você pode simplesmente pegar seu celular ali no WhatsApp, conversar com o seu super agente, que ele vai realizar todas as suas tarefas. E aqui, finalmente, nós temos o nosso super agente, o nosso assistente pessoal, que eu chamei ele de Byte. Então, se você já viu aí
algumas das nossas aulas, algumas dos nossos vídeos aqui na Tech Academy, você já viu como criar assistentes básicos, já viu como integrar o WhatsApp aí nas suas automações e também a conectar, né, a instalar o seu N8N. Se você ainda não viu nada, depois dessa live, corre lá para o canal da Tech Academy e veja aí os nossos vídeos instalando o N8N localmente com o Docker, fazendo integrações do WhatsApp com a Evolution API e também criando os seus primeiros agentes de IA. Então você vai ter toda a base e também acesso a todos os modelos, todos os templates que a gente criar. E o nosso super agente aqui, qual que é a diferença dele? Da onde vem todo o poder dele? Então ele tem aqui um cérebro, né, que é o nosso modelo. Aqui eu estou utilizando o modelo GPT-4o, o modelo da OpenAI. Você pode conectar aí um modelo da Anthropic, da Meta, da Google, não importa qual modelo de IA você está utilizando. Aqui eu gosto de utilizar o 4o, ele atende bem, ele é bom para esse tipo de requisição, esse tipo de conexão, e o custo-benefício dele também é muito bom. Mas vocês podem utilizar outros modelos que vocês tenham acesso. Aqui eu estou com uma memória básica, certo? Então eu não estou aqui trabalhando com memória mais avançadas como o Supabase, o Postgres ou outras integrações. Para o nosso contexto aqui do agente, a memória básica do N8N vai resolver. Então não precisam se preocupar muito aqui. E depois, o que dá poder ao nosso agente aqui são todas as ferramentas que eles têm acesso. Aqui eu estou utilizando uma ferramenta de cálculo, né, de calculadora, que ele vai ajudar no cálculo matemático. Então, se a gente precisar fazer alguma requisição para ele de algum cálculo, eu estou expandindo ali as capacidades matemáticas dele. Isso vai ser importante para um dos agentes que esse superagente comanda. Logo, logo a gente vai ver a funcionalidade dele. Aqui a gente tem o Tavily. O Tavily é uma ferramenta de busca na web. Então a gente sabe que uma das grandes limitações dos modelos de IA, quando não estão conectadas na internet, é até onde vai o conhecimento dele. Então, por exemplo, o GPT-4o que eu estou utilizando ali, ele só vai até 2023, ele só tem informações até 2023. Então eu não consigo ter acesso a informações mais recentes. E isso é um problema em algumas aplicações. Com essa ferramenta aqui do Tavily, eu consigo acessar a internet e eliminar este problema. E aqui, as estrelas da nossa aula de hoje são 5 agentes que vão funcionar, que vão ser comandados por esse superagente aqui para realizar algumas tarefas especializadas. Então a gente tem aqui um agente de e-mail. Então esse agente aqui vai ser responsável por criar e-mails, enviar, deletar, criar rascunhos, adicionar labels para os nossos e-mails. Então ele tem uma série de tarefas que ele consegue fazer para gerenciar toda a nossa caixa de e-mails. Então ele vai responder, ler os seus e-mails, ele vai cuidar de todo o gerenciamento de e-mails. Aqui a gente tem um agente de calendário ou um agente de agendas, né, que vai cuidar aí de reuniões. Então ele pode marcar uma reunião para você, cancelar uma reunião, mudar o horário, criar uma reunião com convidados e enviar notificações a todos esses convidados para você. Então, aqui a gente vai utilizar ele num contexto pessoal, mas eu espero que você já esteja pensando aí num contexto de negócio. Você pode depois adaptar aqui esse superagente para trabalhar, para trabalhar aí no seu negócio, gerenciar o e-mail do seu negócio, gerenciar os calendários de uma equipe, marcar reuniões, tarefas. Então, tudo isso é bastante customizado, né? Então, vamos pondo aí
a cachola para funcionar. Vão deixando aí nos comentários no que vocês querem utilizar esse superagente e as suas ideias, que eu e toda a equipe aqui da TecA vamos adorar ouvir. Além disso, a gente tem aqui um agente de contato. Então ele vai ser responsável por criar, deletar contatos, atualizar informações. Então eu posso pôr ali o nome, telefone, e-mail e outras informações dos contatos. Esse agente aqui também vai ser base para os outros. Então se eu quiser marcar uma reunião aqui com alguém, eu vou lá no meu contato, no meu agente de contatos, pesquiso o telefone dele, o e-mail dele, e consigo marcar essa reunião. Quero enviar um e-mail para alguém. Eu vou no meu agente de contato e envio esse e-mail. Tudo isso de forma automática, simplesmente mandando um áudio no seu WhatsApp. Aqui a gente tem um agente financeiro. Então é um agente aqui que vai ser responsável por te ajudar nas suas finanças, controlar seus gastos, entradas, te dar dicas de como ajustar o seu planejamento financeiro, e é por isso que eu tenho aqui a ferramenta de calculadora. Então às vezes eu vou precisar de uma mãozinha extra aqui em alguns cálculos que eu queira fazer quando eu estiver aqui controlando as minhas finanças. E por fim, a gente tem um agente aqui de conteúdo, de criação de conteúdo. Então, se você quer criar aí conteúdo para blog, Instagram, Facebook, para suas redes sociais, precisa de ideias, você pode utilizar aqui o agente de criação de conteúdos para resolver este problema para você. E antes da gente ver aqui cada um desses agentes, entrar aqui em cada um desses módulos, vamos ver um pouquinho dele funcionando na prática. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, ó, eu conectei o meu superagente nesse telefone aqui, nesse WhatsApp da TecA Academy. Então, vou dividir aqui a tela para vocês verem melhor. Vamos deixar aqui divididinho. Beleza, vou ajustar aqui o tamanho. Eu vou mandar aqui um oi. No que você pode me ajudar? Então eu vou mandar a mensagem. Se eu vim aqui no meu N8N, no superagente geral, clicar em execuções, eu vou conseguir ver todas as execuções e todo o fluxo dele. Então vou aumentar aqui de novo para a gente ver. Então, ó, ele recebeu a minha mensagem, verificou que é de um número válido, né, que esse número tem acesso a esse agente, verificou o tipo de mensagem, que é um texto, veio aqui para o meu agente, guardou a mensagem na memória, preparou a resposta, devolveu, guardou essa mensagem de resposta também na memória para manter o contexto dessa conversa, e aqui me devolveu pela Evolution API a resposta. Então aqui ele mandou para mim aqui, ó, tá um pouco pequeno, deixa eu ver, aumentar a letra. Beleza, lá, ó, posso ajudar você em várias áreas. Eis algumas das coisas que eu posso fazer. E-mail, enviar, rascunhar ou organizar seus e-mails, calendário, agendar eventos, reuniões e compromissos, gerenciar sua lista de contatos, incluindo adicionar, atualizar ou obter contatos, finanças, ajudar no gerenciamento das suas despesas, como adicionar ou atualizar informações financeiras, conteúdo de blog, criar posts interessantes e informativos, pesquisar na web, encontrando informações rapidamente por meio de pesquisas na internet. Então, se precisar de alguma ajuda dessas áreas ou tiver outra solicitação, é só me avisar. Então, ele está respondendo aqui, ele está funcionando bonitinho. E agora vamos agente por agente e verificar como eles funcionam. Então, se eu voltar aqui para o nosso superagente, vou aumentar ele aqui. Vamos começar aqui testando o nosso agente de contatos. Então, o meu agente de contatos é este daqui. Então, como que o nosso agente de contatos funciona? O meu superagente,
vai ter esta ferramenta aqui de contato, certo? Eu dou um nome para ela, defino aqui como que ela vai ser identificado e dou uma descrição. Então eu estou falando para o meu agente aqui chamar essa ferramenta para quaisquer ações relacionadas a contatos. E aí a ferramenta que ele vai achar é um outro workflow. Então isso aqui é muito bacana no N8N. Eu consigo criar automações aqui no N8N e através de ferramentas, né, dessa ferramenta aqui, se eu clicar aqui no mais, ó, Call N8N Workflow Tool, eu consigo transformar qualquer automação do meu N8N numa ferramenta de um agente de IA. Então isso é muito bacana. Então eu estou falando aqui para ele chamar o meu agente de contatos. Então, voltando aqui no meu agente de contatos, ele vai ser executado aqui quando o meu agente chamar, e aqui eu tenho um subagente, um agente secundário. Então, o meu agente secundário aqui, ele vai receber uma mensagem lá do meu outro agente, e aqui ele tem um prompt de sistema dando as regras dele, as regras básicas. Então, basicamente, o que eu estou falando para ele? Ó, você é um assistente de gerenciamento de contatos. Então, ele tem algumas ferramentas aqui, como conseguir contatos, adicionar, atualizar e deletar. E tem algumas informações. Não se preocupem, nos templates que vocês baixarem, vocês vão ter todos esses prompts aqui lá dentro. E aí vocês vão ver com calma. E aqui, o nosso agente de contatos, ele tem também um cérebro, né? Ele tem um modelo aqui da OpenAI, e eu uso aqui o Supabase. O Supabase, ele é uma ferramenta de banco de dados, então eu estou utilizando aqui uma conexão com o Supabase para listar, né, para gerenciar os meus contatos. Então, se eu vim aqui na minha conta do Supabase, é bem tranquilo vocês criarem a conta de vocês, beleza? É bem fácil se vocês tiverem dificuldades. Ou então quiserem que a gente crie uma aula aí mostrando como utilizar o Supabase, é só deixar na descrição que a gente dá uma ajudinha aí para vocês, dá um help. Mas aqui no Supabase eu criei uma tabela, né, com o meu contato. Então tem aqui, ó, nome, telefone de e-mail, né? Telefone de e-mail foi ótimo, né? Endereço de e-mail e número do telefone. Tem essa tabelinha aqui. Vocês não precisam se preocupar. Se vocês não souberem criar tabelas aqui no Supabase, eu vou dar para vocês aqui como criar as definições dessa tabela. Então, aqui, ó, em Definition, eu consigo pegar aqui uma definição em SQL. Então, esse código aqui vai estar disponível para vocês, certo? Basta vocês copiarem esse código aqui, virem aqui, ó, na barra lateral esquerda em SQL Editor, copiar esse Opa, não copiei. Deixa eu copiar ele. Ok, vamos lá. Agora sim, vem aqui em SQL Editor, copiam o código e dá Run. Ele vai criar para vocês a tabela certinho, com todos os campos preenchida normal. Depois, basta vocês criarem a conexão aqui de vocês com o Supabase, que vocês vão conseguir utilizar tudo certinho. Então, o nosso super agente de contatos vai fazer isso aqui. Então, vamos testar aqui esse nosso agente. Então, eu vou pedir para ele aqui, ó, adicione um contato. Vou pôr aqui Juan. Telefone dele vai ser mais 55 35 99999 9999 e o e-mail dele vai ser teste@teste.com. Então, eu pedi para ele adicionar o contato. Vamos ver lá no N8N como que ele vai fazer isso aqui, ó. Bacana, ele já me respondeu aqui, ó, o contato foi adicionado com sucesso, com esse telefone e esse e-mail. Se eu vim aqui na Supabase
nas minhas tabelas, em contatos, tá aqui, ó, ele já adicionou o contato do Juan, bonitinho aqui para mim, ok? E vamos ver aqui a execução do nosso superagente. Então ele veio aqui, vamos lá, mostrando, opa, não carregou, ó, ele não quis mostrar a edição. Olha, vamos lá, esse aqui ele carregou. Ah, agora sim, finalmente. Então vamos ver aqui como que o nosso superagente atuou. Ele pegou a nossa resposta, identificou que ele precisava do agente de contato. Então se eu vim aqui no meu agente de contato em execução, ver aqui a execução dele. Muito bem, ó, ele foi chamado lá pelo nosso superagente. O nosso agente de contatos aqui identificou que ele queria adicionar um contato. Então ele preparou aqui todas as informações e adicionou com sucesso. Agora eu posso utilizar este contato para realizar outras tarefas. Então vamos testar agora o nosso superagente de calendário. Vamos ver se ele consegue marcar um evento para a gente. Então, marque uma reunião com o Juan amanhã às 8 horas da manhã. Então, vou mandar aqui. Vamos voltar aqui no N8N. Olha, ele já está processando a nossa informação, certo? Vamos ver aqui. Finalizou com sucesso. Então, olha que bacana. Agora, se a gente dá um foco aqui, ó, a gente consegue ver que ele acionou o contato. Então, se eu vim aqui, ó, ele pediu as informações de contato do Juan. Ele me devolveu aqui, ó, o nome, o e-mail e o número de telefone dele. E aí ele foi lá no meu agente de calendário e falou, ó, cria um evento de reunião, né, de reunião com o Juan amanhã às 8 horas, convide ele através do e-mail, aqui não vai dar certo porque esse e-mail aqui é só de teste, não é um e-mail real, e o título do evento será reunião com o Juan. E a resposta do agente foi, a reunião com o Juan foi criada com sucesso amanhã às 8 horas. Ele foi convidado através do e-mail e aqui está o link para o evento, então ele já deu até um link para o evento, tranquilo pra gente. Aqui eu tenho que dar uma melhoradinha no prompt, porque seria interessante se ele também me desse esse link de evento aqui na resposta. Então, é um ponto aí de ajuste, de melhoria no nosso prompt. Todo mundo sabe que trabalhar com agentes de IA é um trabalho assim contínuo. A gente tem que monitorar as respostas dele, o trabalho dele, para ajustar algumas coisas ali no prompt, trabalhar na engenharia de prompt. Então, esse aqui é um ponto, seria interessante se ele também me respondesse com esse link. Então, funcionou certinho. Vamos dar uma olhada? Aqui no meu Google Calendar, né? Olha só, ele criou aqui para mim, ó, reunião com o Juan, 8 horas. Então, se eu clicar aqui no meu calendário, tá certinho, ó, reunião com o Juan, quinta-feira, 17 de abril. Então, amanhã, né? Hoje é uma quarta-feira, dia 16 de abril de 2025, das 8 às 9 horas. Ele tem um convidado pendente, que é um e-mail aqui, que não vai dar muito certo, né? Que é o teste@teste. Mas veja, ele conseguiu criar uma reunião tranquila aqui para mim. Vamos ver se ele consegue alterar essa data. Vou pedir aqui, ó. Mude a data para terça-feira que vem. Vamos ver se ele consegue entender que eu quero na próxima semana. Então veja, como a gente tem uma memória no nosso agente, ele vai identificar que eu ainda faço. Ele deu um erro aqui, ó. Parece que não há uma reunião existente para alterar. Altere a reunião com
com o Juan. Se não for possível, delete a de amanhã e crie uma nova. Vamos ver se ele consegue. Ele não conseguiu identificar. Vamos lá olhar o que aconteceu. Então, se eu vim aqui nas execuções, então ele teve 2 execuções novas. Então, olha, ele acionou corretamente o nosso evento de calendário. Então, se eu vim aqui no nosso agente de calendário, olha só a carinha dele. Então, ele segue o mesmo padrão. Ele é chamado pelo nosso superagente. Eu tenho aqui um prompt para ele explicando as informações, as ferramentas que ele possui. Eu passo para ele qual é a data e hora atual para ele conseguir entender, né, o dia certo, o horário certo para marcar. E depois eu dou ferramentas para ele aqui. Eu conecto com o meu Google Calendar e aqui eu consigo atualizar um evento. Ele não conseguiu chamar essa ferramenta por algum motivo, logo a gente dá uma olhada. Ele consegue deletar, ver quais eventos eu tenho marcado, criar novos eventos e criar eventos com outros participantes. Então cada um desses modelos aqui tem totalmente configurado para fazer isso certo. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, então esse aqui foi o teste, ó, ele criou o nosso evento com o Juan, então beleza, então funcionou aquele evento às 8 horas, de 8 às 9, ele identificou o horário de começo, de fim, quem participaria e o título, perfeito. Aqui foi quando eu pedi para ele atualizar. Então faz sentido, ó, ele buscou os eventos, mas por que ele não me retornou nada? Ele procurou eventos do dia 11 até o dia 13. Então aqui ele não identificou as datas de maneira correta. Por algum motivo aqui ele devia ter pego. Ele identificou as datas da terça-feira passada, né? Ele não entendeu corretamente que era da semana que vem. Mas tudo bem. Aí, novamente, é um ponto para a gente trabalhar no prompt. Vamos ver se ele conseguiu dessa vez atualizar. Ó, ele não conseguiu. Ele viu que não tinha nenhum evento. Lá, agora sim ele identificou a hora que é do dia 15 ao dia 17. Então ele verificou e criou uma nova mensagem pro dia 22. Se eu vim aqui, beleza, ó, ele criou terça-feira que vem. Ele não deletou ainda. Vamos ver o que ele respondeu pra gente. Então, olha lá, não encontrei a reunião anterior, então tenho que melhorar essa parte do prompt, mas ele conseguiu criar uma reunião para ele para a próxima terça-feira, dia 22 de abril, às 8 horas. E ele foi convidado e olha, agora sim ele devolveu pra gente o contato. Agora ele fez, né, ele devolveu aqui pra gente o link. Então precisa aqui de alguns ajustes, mas tá funcionando, ele tá criando os eventos, gerenciando ali os eventos bonitinho, ok? Então, agora vamos pedir para ele utilizar o agente de e-mail. Então, olha aqui o agente de e-mail. Novamente, o mesmo processo. Ele é chamado pelo nosso superagente, ele tem aqui um prompt explicando a função dele, certo? Então ele tem todo aqui. Aqui eu peço para ele assinar, né, os nossos e-mails com o meu nome, Robson. Tem aqui todas as ferramentas que ele usa e também data e hora atuais. E quais ferramentas que eu dei aqui para o nosso agente de e-mail? Ele consegue enviar e-mails, responder algum e-mail específico, colocar um label, né, uma etiqueta nos nossos e-mails, criar um rascunho, ver os e-mails que estão ali na minha caixa de e-mails, ver quais são as etiquetas que eu já tenho e marcar um e-mail como não lido. Então eu posso marcar ali um e-mail que eu li como não lido para eu verificar depois. Professor, posso dar mais ferramentas aqui para o meu agente de e-mail? Eu quero criar outras coisas aqui. Fiquem à vontade. Só procurar aqui por Gmail. Vai ter aqui uma gama gigantesca, né,
eu posso criar threads, verificar. Então eu tenho muitas informações aqui de mensagem, marcar como lida, responder, mandar e esperar por respostas. Então eu tenho muitas ações. Essas aqui são só as ações mais comuns. Vocês, uma vez que estiverem aí com o template de vocês, podem expandir, podem melhorar o uso do seu agente. Então vamos pedir para ele enviar uma mensagem para o Juan. Sim, envie um e-mail de confirmação para o Juan. Então vou pedir para ele enviar um e-mail. Vamos ver aqui se ele vai executar certinho. Vamos esperar uma nova execução. Essas aqui são algumas execuções que eu estava fazendo mais cedo hoje de teste. Beleza. A ferramenta, o nosso super agente principal, chamou ele e, beleza, executou aqui. Então, meu modelo aqui, se eu verificar, beleza, ó, ele mandou para o teste, o assunto foi uma confirmação de reunião, e ele mandou: olá, Juan, estou confirmando nossa reunião agendada para terça-feira, 22 de abril, de 2025, às 8 horas. Já está tudo organizado e estarei aguardando. Obrigado, atenciosamente, Robson. Então, veja que ele conseguiu enviar o e-mail certinho. Se eu vim aqui na minha caixa de e-mail, em e-mails enviados, vamos ver se ele já atualizou. Tá aqui a mensagem enviada certinho pro Juan. Então, a gente já viu aí o nosso e-mail, o nosso agente de e-mail, o nosso agente de calendário, o nosso agente de contatos. Vamos dar uma olhada aqui no agente de criação de conteúdos. Então aqui, o nosso agente de criação de conteúdos, ele tem uma única ferramenta disponível para ele, que é o Tavily. O Tavily, como eu disse, é uma ferramenta de busca na internet. E aqui ele tem também um prompt explicando a função dele, quais ferramentas ele quer e como que eu quero que o meu conteúdo seja gerado. Aqui eu pensei num conteúdo de blog gerado em HTML para uma página da internet ou algo do tipo. Quero fazer um post pro Instagram. Não tem problema, basta vocês virem aqui nesse prompt, quando vocês pegarem o template, modifiquem aqui, ó, falo que eu quero criar post para Instagram e deem as regras aqui, os assuntos ou um formato específico. Então, se você tem aí uma página da sua empresa, uma página de vendas de algum produto que você cria, dê aqui alguns ajustes específicos, pôr numa assinatura que você quer, se você quer que tenha emojis ou não tenha emojis na mensagem, se você quer adicionar uma chamada para ação, call to action ali, para a pessoa curtir, compartilhar o seu conteúdo. E aproveitando a deixa, não esqueçam vocês também aí de seguir a Tech A Academy aqui no YouTube, nas nossas redes sociais em @TechA-Academy, de curtir os nossos vídeos, os nossos conteúdos, deixar aí nos comentários o que você está achando, com sugestões também pra gente, que o nosso objetivo aqui é sempre criar o melhor conteúdo para vocês, ok? Então a gente sempre olha os comentários, sempre está trabalhando para trazer o melhor aqui para os nossos alunos e para vocês também, aqui a nossa audiência no YouTube e que também nos seguem nas redes sociais. Voltando aqui, vocês podem adaptar então para aquilo que vocês quiserem, para os modelos que vocês quiserem, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se o agente de criação de conteúdo tá beleza. Crie um conteúdo sobre vendas de integrações no N8N e salve como um rascunho no
e-mail. Então vamos ver se ele vai salvar esse conteúdo como um rascunho lá para mim. Então, mandei a mensagem, vamos dar uma olhada aqui. Nosso superagente. Ótimo, ele começou a execução. Se eu vim aqui no agente de criação de conteúdo, olha, ele já criou aqui o nosso conteúdo, vamos dar uma olhada. Então, como que ele fez? Ó, ele chegou com uma mensagem. Então, a mensagem dele aqui, ó, vendas de integrações no N8N. Ele pesquisou N8 Integration Sales, voltou aqui algumas respostas. Então, ele fez uma busca na internet gigantesca. Olha quanta informação que o Tavily retornou. Olha, é muita coisa mesmo. E aí ele montou. Olha, ele não encontrou informações diretas sobre vendas, né, nos resultados mais recentes. Mas se ele tiver interessado em suas integrações, ele deu aqui pra gente o site oficial do N8N e seguir as atualizações no GitHub e no LinkedIn. Então eu acho que foi assim um termo que não ficou muito bom. E ele respondeu aqui. Aqui ele está querendo saber se ele vai salvar no do Juan. Então vamos melhorar aqui. Não. Eu quero que você salve como um draft e mude o conteúdo sobre conteúdo para, vamos pesquisar aqui sobre SaaS. Então, Software as a Service. Vamos ver se ele melhora. Beleza. Vamos ver aqui na execução. Ok. Uma nova execução. Vamos dar uma olhada aqui no nosso criador de conteúdo. Beleza, ele está fazendo a pesquisa na internet. Vamos aguardar a resposta. Beleza, vamos ver o que ele respondeu aqui pra gente. Ó. Ele pesquisou sobre venda de SaaS no N8N. E aí ele criou, agora sim, ele conseguiu criar um conteúdo pra gente. Então, beleza, esse conteúdo está criado, logo logo a gente vai ver ele. Vamos esperar aqui a execução principal terminar. Ótimo, ela finalizou. Então vamos ver se ela conseguiu seguir o que eu pedi. Eu pedi para ele criar o conteúdo e salvar como um rascunho lá no meu e-mail. Então, beleza, pegou a memória, a mensagem, gravou na memória, teve uma resposta, identificou que eu precisava chamar o meu agente de criação de conteúdo, que devolveu para mim aqui todo o conteúdo. O cérebro aqui processou essas informações que ele trouxe, beleza, identificou que eu quero mandar esses dados lá para o meu agente de e-mail, então beleza, vamos ver se ele usou o nosso agente de e-mail certinho, definiu uma resposta, final, ele perguntou, qual e-mail você gostaria que eu salvasse esse rascunho? Eu vou pôr aqui esse e-mail aqui, Robson. Vou pôr esse aqui, ocerrani@gmail.com. Beleza, vamos ver se ele vai salvar agora certinho. Lá no meu e-mail de agente, o que aconteceu? Vamos ver por que ele não salvou aqui no nosso agente de e-mail. Vamos pegar as novas informações. Vamos ver, foi essa daqui? Vamos ver. Ele não identificou corretamente. Ele mandou o conteúdo, mas ele não mandou o endereço de e-mail junto. Então ele não entendeu que ele precisava adicionar aqui o e-mail, o rascunho. Vamos ver se agora ele salvou certo. Agora sim, create a draft. Vamos ver aqui se ele criou um draft com esses rascunhos para mim. Vou dar uma atualização aqui. Aqui, agora sim, Então, se eu abrir aqui as minhas integrações, olha que bacana. Agora sim, ele mandou aqui
Um post é até que pequeno, posso pedir para ele fazer maior, mas venda de integrações de SaaS no N8N. Então ele pôs aqui rapidamente o que é o N8N, como empresas podem se beneficiar. Então, usando integrações de SaaS no N8N, podem experimentar eficiência aumentada, redução de erros e escalabilidade. Então isso aqui é muito bacana e é verdade. Então, quando a gente faz integrações aqui com o N8N, a gente consegue eliminar tarefas manuais repetitivas, economizando tempo e recursos. Então, se a gente tem uma pequena empresa ou se a gente quer melhorar os processos da nossa empresa, automações com o N8N é uma saída viável, né? Reduz erros. Então, se a gente não tem mais um humano ali fazendo, a gente sabe que tem dia que a gente não está bem, que a gente está cansado ou que a gente está um pouco mais estressado. A gente consegue, a gente vai ter alguma falha natural, todo mundo vai cometer aí algum dia algum erro, mas quando eu coloco uma IA, quando eu coloco um sistema automatizado, eu reduzo muito a chance de erro, principalmente se eu tenho um trabalho de engenharia de prompt bem feito nos nossos agentes, nas nossas automações, para diminuir os riscos das alucinações. Então a gente consegue, ainda que não seja eliminar 100% os erros, né? Então até os computadores, as máquinas, as IAs, eventualmente vão errar alguma coisa, mas a gente consegue diminuir a porcentagem de erros drasticamente quando a gente tem um processo bem desenhado e automatizado com um bom agente de IA, com um bom trabalho aí de engenharia de prompts. E escalabilidade. É fácil adicionar novas integrações à medida que que a sua empresa, né, o seu negócio cresce. O N8N é uma ferramenta muito simples de arrasta e solta, né? Se você quer aprender mais sobre o N8N, desde o básicozinho lá até criar essas automações mais avançadas, a gente tem um curso aí na TecA de N8N, a gente vai estar sempre expandindo, trazendo mais conteúdo para vocês, mas é uma ferramenta muito poderosa. Beleza? Eu acho que com isso aqui a gente já testou, eu já dei aí uma visão, um panorama geral de todo o poder desse super agente. Então, lembrando, os templates, né, o link para vocês conseguirem os templates de todos esses agentes, né, são 6 agentes, o nosso super agente, o agente criador de e-mail, o agente aqui de calendário, o nosso agente de contatos, o nosso agente de finanças. Mentira, falta o agente de finanças, a gente vai trabalhar com ele agora. E aqui, o nosso agente de criação de conteúdo. Então, todos esses templates vão estar disponíveis para vocês, além também das definições, né, de como vocês conseguem criar aqui as tabelas no Supabase. E vamos finalizar, não vamos esquecer aqui do nosso agente de finanças. Então vamos lá. Eu quero que você adicione um gasto com supermercado no valor de R$200. Então pedir para ele adicionar aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas execuções. Beleza, ele está fazendo a nossa execução. Perfeito. Então, ele chamou o nosso agente aqui de finanças corretamente. E vamos dar uma olhada aqui no nosso agente de finanças. Então, como que ele funciona? Eu tenho uma tabela aqui no Supabase, certo? Que ele vai dar aqui a data em que a minha finança, né, que o meu gasto ou o meu saldo positivo, a entrada de recurso aqui aconteceu. Então, a data em que tem essa entrada, uma descrição. Então, como eu falei aqui, opa, deixa eu atualizar. Esse aqui é um teste antigo. Beleza. Então, como eu falei aqui que foi um gasto de supermercado, ele pôs aqui uma descrição, supermercado, categoria aqui de alimentação e valor de 200. Mais cedo eu tinha feito um teste aqui, ó, um gasto com pet shop no valor de
R$ 100. Então, ele adicionou corretamente aqui para mim um gasto com alimentação, supermercado, beleza. E aí eu posso pedir para ele, me dê um resumo das minhas finanças. Então ele vai pedir aqui um resumo, vamos esperar ele executar, e enquanto isso vamos dar uma olhada aqui no nosso agente de finanças. Então o que ele faz? Ele tem aqui 4 operações. Eu posso ver todas as minhas entradas de gastos ou entradas de dinheiro, né? Então todas as minhas informações estão lá na tabela do Supabase. Eu posso adquirir elas ou eu posso identificar um gasto, uma entrada específica. Eu posso adicionar uma nova entrada na minha tabela de finanças, eu posso atualizar, então eu posso falar ali que o meu gasto com o mercado na verdade não foi 200, foi 300 que eu me enganei. Ele pode atualizar ou ele pode deletar também a minha finança, certo? Então ele consegue executar essas operações. Então vamos dar uma olhada aqui nas execuções dele. Nessa aqui, ele adicionou o gasto aqui com alimentação e mercado, e quando eu pedi todo um resumo das minhas informações, ele veio aqui nessa ferramenta de conseguir as informações e veio com tudo aqui, ó. Tem um gasto com pet shop e um gasto com supermercado. E vamos ver o que ele me respondeu. Ó, aqui está o resumo das suas finanças recentes. Pet shop, supermercado. Vamos lá, vamos pedir para ele atualizar. Eu preciso adicionar um saldo relativo ao meu salário, no valor de R$ 2.000, e atualizar o gasto com supermercado para 300. No fim, me dê meu novo balanço. Então, olha só, estou dando aqui uma instrução bem complexa para ele. Então, eu estou pedindo para ele adicionar aqui um saldo relativo ao meu salário no valor de 2.000, atualizar o gasto com o supermercado para 300 e, no final, dar o meu novo balanço. Vamos ver se ele consegue fazer tudo isso? São 3 ações. Então, vamos aqui dar uma olhada. Opa. Beleza, ele está executando. Vamos ver aqui no nosso super agente. Olha, ele fez 3 chamadas. Beleza, ó. Primeira chamada, ele verificou quais são as minhas finanças e atualizou uma. Então ele identificou corretamente aqui o gasto com o supermercado e pôs o valor de 300. Então, primeiro ali, correto, ele atualizou a minha finança. Segunda chamada aqui, vamos ver o que ele realizou. Na segunda chamada, ele adicionou o meu salário no valor de 2.000. Perfeito. E na terceira, ele buscou novamente os meus gastos. E aí vamos voltar aqui no super agente. Ó, você já me respondeu. Beleza. Ele me deu a resposta. Então aqui está o meu novo balanço. Despesas, pet shop, supermercado, receita, salário, saldo atual de R$ 1.600. Então ele fez o cálculo aqui. Como esses aqui são exemplos pequenos, ainda está simples, mas imagine que você passe a utilizar o seu super agente aqui realmente no seu dia a dia. Então, fui numa padaria, fui num barzinho, comprei alguma coisa na farmácia, recebi o meu salário, recebi algum recurso, né, uma mensalidade, um gasto, não importa. Pega seu celular, põe ali um novo gasto e você pode ir conversando com ele, você pode pedir a ajuda dele, inclusive, para
planejar melhor. Então você pode pedir para ele, né, à medida que você for ter mais gastos, em qual categoria você está gastando mais. Você pode pedir dicas para ele de pontos onde você pode economizar, pontos que você pode utilizar, por exemplo, para começar uma reserva de emergência ou começar a investir, e também você pode começar a expandir isso aqui, né? Talvez para utilizar aí no seu negócio também, para controlar as finanças do seu negócio. Então, esses 6 agentes, né, o nosso super agente controlando os outros 5 agentes ali, é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta muito legal. E para finalizar os nossos testes aqui, que a nossa aula já está ficando bem extensa, faltou a gente testar aqui a versão de áudio. Então vamos ver se ele está entendendo o áudio aqui certinho. Então eu vou pegar aqui o meu WhatsApp, vou ali nos contatos, deixa eu achar aqui o meu bot, beleza? E eu vou mandar um áudio para ele, ó. Então, tô com o meu celular aqui, eu vou mandar um áudio para ele, eu vou pedir para ele atualizar, né, adicionar uma nova despesa. Vamos ver se ele consegue. Adicione uma despesa com farmácia no valor de R$100. Então eu mandei o áudio. Beleza, ó, ele chegou aqui. Tá processando. Ótimo. Então, olha que bacana, ele pegou esse segundo ponto aqui. Então, o que ele faz? Ele identifica aqui que veio lá do meu WhatsApp, faz o download do meu áudio, beleza? Então, ele faz o download aqui, eu consigo, inclusive, ouvir o áudio aqui se eu quiser. Depois, eu uso aqui o modelo Whisper da OpenAI para transcrever o áudio. Então ele pega o áudio ali que eu mandei no WhatsApp e aqui, ó, transcreve, adicione uma despesa com farmácia no valor de R$100. Então ele fez a transcrição aqui perfeita do meu áudio, mandou para o meu assistente e agora ele funcionou da mesma forma que ele funcionava antes. Chamou o meu agente aqui de finanças e se eu vim aqui no meu agente de finanças, a última execução dele, ele chamou aqui a ferramenta de adicionar despesas. Então, farmácia, saúde, R$100. Se eu vim aqui no meu Supabase, tá aqui o meu salário, tá aqui o meu gasto com farmácia adicionado. Então, olha que bacana, olha o poder dessa automação que vocês vão conseguir aí gratuitamente baixando os templates. Basta preencher aí um formulário bem rapidinho que vai chegar uma mensagem no e-mail de vocês compartilhando todas essas informações, todos esses templates para vocês. E para finalizar aqui, quando vocês forem montar esse agente de vocês, o que vocês vão precisar? Primeiro, a instalação do N8N. Então, se você ainda não tem o N8N, procura aí no YouTube. A gente tem um vídeo aqui ensinando a instalar o N8N de graça na sua máquina, no seu computador, através do Docker. Você não precisa pagar R$1 para ter acesso a essa ferramenta poderosíssima que é o N8N. Você vai poder fazer o download, hospedar aí na sua máquina e começar a utilizar para implementar as suas automações. Uma vez aqui no N8N, você consegue importar todos os nossos templates vindo aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui no canto em Import File, né? Vocês vão estar num ambiente aqui de panorama, criem uma nova ferramenta, vai estar vazio e vocês conseguem importar. Tem vídeo aqui no YouTube já nosso mostrando como você consegue fazer isso, é bem tranquilo. Se tiverem dificuldades, deixa aí nos comentários, a gente vai ter o prazer em ajudar vocês. O que mais que vocês vão precisar para ter essa conexão? Uma API de WhatsApp. Aqui eu estou usando a Evolution API, que é uma API
também de graça. A gente também tem vídeo aqui no YouTube ensinando a instalar a Evolution API sem gastar um centavo com o Docker. Então, depois dessa aula, corre lá, vê o vídeo. O template está disponível para vocês também, todas as instruções para instalar. E aqui na Evolution API, vocês vão conectar o número de vocês vão vir aqui em evento, o webhook, e vão colocar o webhook do seu N8N. Então aqui no começo, ó, vai ter um endereço aqui, vocês vão clicar em produção, copiar esse endereço aqui na Evolution API. Uma nota: se você estiver utilizando a instalação local via Docker, se você não está pondo isso num servidor web, você vai ter esse padrão aqui, ó, localhost. E aí, quando você for criar o seu webhook, você precisa trocar esse localhost por host.docker.interno. Só não se esqueça, porque tem muita gente que entra em contato comigo dizendo que está tendo problemas aí na sua integração, e às vezes é só esse ponto. No nosso vídeo da integração com a Evolution API, a gente reforça isso lá, então não deixem de ver lá com calma, com atenção, que vai dar tudo certo. Depois basta salvar. Uma coisa que ajuda também aqui é esse nozinho aqui no final. Então, os mais atentos devem ter reparado que aqui no final eu tenho um bloquinho da Evolution API. O N8N, por padrão, não tem este bloquinho. A gente precisa instalar ele por fora. E ele facilita muito as nossas conexões. Então, ao invés de fazer uma requisição HTTP, que dá um pouquinho mais de trabalho, é mais difícil, com esse bloquinho aqui, fica muito fácil. Eu simplesmente vou arrastar aqui as minhas mensagens, o meu número de telefone. Como que eu tenho acesso a esse bloquinho aqui? Vocês vão vir aqui, ó, na instalação do N8N de vocês, onde tiver as iniciais de vocês, depois em Settings, vão procurar aqui Community Nodes, ou nós da comunidade. Aqui eu tenho o nó da Evolution API já instalado, mas para fazer isso, o que vocês fazem? Cliquem aqui em Install e vocês vão digitar um nome. Qual que é esse nome? É esse aqui, ó. N8, deixa eu clicar aqui, N8N-Nodes-Evolution API. Meu Deus, que coisa difícil, não sei, não vou guardar isso. Não faz mal. Clique aqui, ó, em Browse. Vocês vão ser redirecionados para essa página aqui. E normalmente ele vai ser o primeiro. Olha aqui, o nó da Evolution API tem mais de 1 milhão de downloads. Mas se ele não for o primeiro, é só pesquisar aqui, ó. Evolution. Dá um search. Ele vai aparecer. Evolution API vai ser mais fácil, ó. API. Agora sim, ó. Beleza. Ele vai aparecer aqui. Copia esse nome. Ctrl C. Volta aqui. Ctrl V. Marquem essa caixinha aqui falando que vocês entendem que este não é um nó oficial do N8N, é um nó aí da comunidade. Vocês precisam ter um pouco de ressalva, um pouco de cuidado com nós da comunidade, porque eles são desenvolvidos, né? Eles não são desenvolvidos pelo próprio N8N. Mas como vocês podem ver, a Evolution API tem mais de 1 milhão de downloads, então é um nó aí bastante seguro. Vocês podem fazer o download sem medo, sem problema, que vai dar tudo certo. Depois, cliquem aqui em Install, beleza? Com isso, vocês já vão ter aí quase tudo que a gente precisa. O que mais que a gente precisa aqui para trabalhar com o nosso agente? Vocês vão precisar de alguma API de inteligência artificial, de algum dos grandes LLMs. Aqui eu estou utilizando a API da OpenAI. Vocês podem utilizar do Llama, do Grok, do Claude, não importa, certo? O Gemini não faz mal, mas vocês vão precisar de uma API de IA para funcionar. Aqui tem o Tavily, que é aquela ferramenta que
a gente usa para fazer conexões na internet. Então, esse aqui é o site do Tavily, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês. Vocês podem criar uma conta aqui gratuita, certo? Uma vez que vocês criarem uma conta aqui, vocês vão estar neste painel e o Tavily dá de graça pra gente, né? A API dele, 1000 créditos por mês. Então eu posso utilizar aí 1000 pesquisas por mês sem pagar nada. Então, se você faz poucas pesquisas, você consegue utilizar isso aqui de graça, sem problema. Basta você clicar aqui em API Keys, dar um nome, gerar aqui a sua API e fazer a conexão no N8N tranquilo, ok? Se você vai escalar, vai ter um negócio maior aí, talvez você precise de um plano pago, mas 1000 pesquisas aí por mês é bastante coisa. Você tem que balancear aí um pouco, né, dos seus requisitos, do seu uso. Você vai precisar também de uma conta aqui no Supabase. É bem tranquilo de criar, é só seguir as instruções na tela que você vai conseguir criar o seu projeto no Supabase sem mais dificuldades. E para utilizar as duas tabelas que a gente está utilizando para essa automação, a de contatos e a de despesas, eu vou fornecer para vocês o código de definição. Então esse código aqui, vocês copiam ele, vem aqui na lateral esquerda em SQL Editor, colhem o código e cliquem aqui em Run. E tá pronto. Ele vai criar a tabela para você. A conexão lá no N8N é bem tranquila de fazer, né? Tudo que você precisa fazer aqui na hora de gerar é definir o seu host e a sua senha. Você consegue todas essas informações. Aqui, se vocês clicarem em Open Docs, vocês têm aqui na documentação do N8N todo o passo a passo de como fazer aqui as integrações com o Supabase. Uma coisa que eu não canso de falar, quem está entrando nesse mundo aí das automações, nesse mundo de inteligência artificial, vocês têm que criar o hábito de ler documentações. E a documentação do N8N é fantástica, é simples de seguir e extremamente informativa. Todos os detalhes vocês encontram lá, mas se ainda restar alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E por fim, vocês vão precisar conectar as suas ferramentas, né, as suas integrações do Google. Então aqui eu utilizei o Google Calendar, o Gmail, para fazer o gerenciamento de agenda e de e-mails. Então tem documentação no N8N também explicando o passo a passo de como você habilitar todas essas ferramentas. Mas de novo, se ficar dúvida, só deixar aí nos comentários, ok? Então esse aqui foi o nosso panorama geral do nosso super agente de IA. Eu não construí ele do zero aqui para vocês, porque ó, a gente já está aí com 1 hora de live só no overview, ia ser muito demorado, mas os templates vão estar aí. Quaisquer dúvidas é só entrar em contato com a gente. Vai ter aí no link da descrição o Forms, né, o formulário para você conseguir os templates e também para você concorrer ao nosso sorteio. Então, a Tech A Academy, junto com a FASU Educacional, estão oferecendo semanalmente para vocês o sorteio de 10 bolsas de pós-graduação com ênfase em A e 10 acessos a 1 ano da plataforma da Tech A, com mais de 30 cursos de IA, 8 cursos no Code e muito mais coisa vindo por aí. Então, para você concorrer a essas bolsas, né, totalmente gratuito o acesso de vocês, basta vocês preencherem um formulário com os seus dados, comentar aí eu quero e o nome de vocês, seguir a gente nas nossas redes sociais em @TechAAcademy, que lá no nosso Instagram
toda semana a gente vai dar o nome dos vencedores, de quem concorreu e ganhou a esse sorteio, ganhou aí ou o nosso acesso a 1 ano da plataforma da TecA, ou então a pós-graduação com ênfase em A pela FASU Educacional. E se você quer se tornar um aluno da TecA Academy e entrar de cabeça no mundo da inteligência artificial, ter acesso a masterclasses exclusivas, encontros comigo e os outros professores da TecA para mentorias, bate-papos, podcasts, além dos nossos 30 cursos de inteligência artificial, 8 cursos no Code, onde você vai aprender aí desde automações com o N8N até a criação de sites, landing pages e aplicativos. Então todo um ecossistema aí para o seu dia a dia, para o seu negócio, para você também oferecer isso como serviço. Então você pode acessar inteligenciaiaartificial.com.br e vir conhecer a TecA Academy com um acesso vitalício. Isso mesmo, você tem acesso vitalício a todos os nossos cursos, a uma plataforma aí a um laboratório com 21 ferramentas de IA para você testar, ok? Então, tem acesso vitalício aí por apenas R$ 990. Tá super em conta, super barato, e você vai ter acesso aí ao mundo da inteligência artificial com professores especialistas, mestres e doutores que trabalham nessa área e que vão dar todo o suporte para você. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa nossa aula, dessa nossa live de hoje. Eu espero que vocês façam muito bom proveito aí do Super Agente. E não esquece de deixar nos comentários aí no que mais vocês querem usar os seus Super Agentes, quais outras ferramentas vocês pensam em colocar, porque a gente pode colocar mais ferramentas aqui, e o que vocês acham desse mundo das automações e da inteligência artificial. Vai ser um prazer ver as respostas de vocês e interagir, e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Até mais, uma boa noite a todos!